Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Arte Informa e eu sou Lourdes Luz. Hoje vamos conversar com a artista visual Ana Coutinho. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Luz. Obrigada e obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com você hoje. Prazer é nosso. Bom, para começar, eu sempre faço essa pergunta: como começou a sua trajetória? Como é a sua trajetória nesse universo da arte? Eu acho assim, falando de um lugar muito pessoal e pensando em vários amigos artistas que eu conheço, eu acho que a maioria de nós, ela sempre foi atravessada por alguma pessoa da família, alguém próximo, algum contato com pintura, cultura, desde pequeno. Eu acho que existe muito esse atravessamento dentro das artes visuais. Então, olhando para um lado pessoal, a minha tia-avó era artista plástica. Então, desde pequena, minhas férias eram desenhar, pintar com ela, aprender técnicas variadas, aquarela, cerâmica, com ela na casa dela de Petrópolis. Então, eu venho muito desse lugar e desde muito, muito pequena. Ela me deixava acessar isso, usar os pincéis dela. Então, eu acho que isso me abriu muito para tudo isso, Que né? delícia isso, né? É, exatamente. E pensando também já de uma forma já mais formal, eu acho assim, eu sempre tive uma grande curiosidade sobre pelo tempo e escuta. Eu acho que assim, eu sempre tive esse entendimento assim da arte como essa ferramenta de uma escuta expandida do espaço, do corpo, do outro. Então eu acho que eu começo muito nesse lugar, assim, dessa minha jornada artística. Qual é a sua formação? Você tem formação A- artística ou foi a eu vida tenho que fez? formação. Não, eu tenho formação artística, é até uma formação multidisciplinar desse nosso mundo criativo. Eu me formei na PUC-Rio em comunicação visual, né? Na época que a faculdade ela já tinha muito esse braço da pintura, das aulas de pintura, de aquarela, e eu amava fazer todas essas aulas. Hoje você até tem no currículo, né? Uhum. Artes visuais como uma das submatérias do currículo. Mais tarde, eu fui fazer um mestrado em Londres, na Central Saint Martins, em que lá eu fiz um mestrado que ele misturava tanto arte quanto moda, mas moda num lugar de superfície, de entender de como você projetar o trabalho em novas superfícies. Então, eu acho que ali já começa esse encantamento, assim, pelo. Não começa, né? Mas na verdade começa essa materialização do hoje Ana apenas artista. Então, Uhum. assim, eu já naveguei pelo design, né, pela programação visual. Eu trabalhei muitos anos com moda e o meu lugar na moda, ele sempre teve assim, muito no design de superfície, projetar superfícies, quais eram esses desenhos, essas materialidades que estariam ocupando desde roupas, mas de cenários, né? Uhum. Essa mistura de cenário com roupa. Então, quando eu acabei meu mestrado em Londres, o projeto do meu mestrado, eu mandei assim para o ateliê do Alexander McQueen, aquela coisa bem de deixar na portaria das pessoas, sabe? Bater na porta, literalmente, assim, de você parar e pensar assim, quando que de novo eu vou ter 20 e poucos anos, eu vou morar em Londres, eu vou estar aqui, vou ter essa oportunidade. Então foi, eu acho que a Demais isso, hein? E que corajoso, né? Eu exatamente, acho que né? a gente, quando tem 20 e poucos anos, a gente tem tanta coragem, né? Eu continuo tendo, eu acho que para ser artista tem que ser muito corajoso, né? Acho que Eu estou falando continuamos isso, mas sempre, eu sim. acho que eu já fui mais. Eu acho que eu já Concordo, fui não, eu mais. concordo, eu concordo. E eu acho que assim, até uma coisa bacana dessa trajetória que esse mestrado que eu fui fazer foi uma bolsa de estudos que eu ganhei do British Council, que eles têm essa bolsa até hoje, que se chama Chevening Scholarship, que eles pagam cursos de mestrado para diversas áreas, enfim, obviamente, né, direito, economia, engenharia, e até uma coisa interessante, quando eu fiz, eu acho que foi o primeiro ano que eles estavam abrindo para as áreas criativas. Então, assim, eu Olha fui uma das só. primeiras criativas aí, assim, né? Então, hoje em dia, esse caminho já está mais
aberto. Uhum. Então, eu acho que tem todo esse lugar, né, do sonho, né? E isso está muito dentro da arte. Então, pensando nessa iniciativa de, olha, eu sou uma bolsista, esse é o produto do meu mestrado, eu não tenho dinheiro para imprimir, fazer esse livro. Era um livro que desdobrava numa estamparia, numa estampa enorme. Enfim, falei, olha, eu não tenho dinheiro para reimprimir isso, eu quero levar isso de volta, ter isso como. Então, por favor, só não joga fora, né? E aí aquela coisa, quando você entra na recepção, tinham pilhas e pilhas de portfólios, né? Então o meu era apenas mais um ali, né? E aí foi isso. E aí o trabalho falou mais alto, e aí eu consegui trabalhar com eles durante 2 anos, e foi uma grande escola isso, né? Foi trabalhar nesse nível de exigência, nesse nível de perfeição. Eu acho que isso molda muito a pessoa que eu sou hoje também, Nossa, né? Do nível de excelência que eu quero buscar nas minhas entregas, na responsabilidade, no cumprir as coisas, na disciplina, porque eu acho que o artista tem que ter muita disciplina. Eu não acredito nessa coisa de, eu só pinto quando a inspiração vem, tá no bem. Então dia tá, que hein? Tá passa bem. É. Uhum. Não. né, no dia que passa o unicórnio pela minha Aham. janela. Aí eu falo, gente, eu não acredito nisso. E é uma coisa que eu divido muito com os meus outros amigos pintores e pintoras também, né? A gente está Uhum. sempre na prática. O É. ateliê é o lugar da prática, que é um dia que eu descubro uma tinta, ou eu descubro uma nova cor, ou uma nova mistura que me interessa, novos relevos. Então, assim, eu tô sempre nesse movimento do ateliê. É, Mas, é um exercício diário, né? sim, exato. Mas voltando à formação e finalizando a pergunta, né? Fui Aham. lá e voltei, Aham. aquela Mas foi coisa toda. ótimo. É, então, assim, eu faço esse mestrado, e aí, ali, e assim, em paralelo, eu sempre fui fazendo cursos de pintura, né? Sempre amei estar nesse lugar da pintura, mas para mim, eu ainda não me entendi, assim, como o meu momento. Não, eu quero ser só pintora. E aí, assim, eu já fiz cursos junto. Eu morei muitos anos em São Paulo, morei 11 anos em São Paulo, após esse mestrado. Então, ali eu comecei a fazer cursos no Tomiotaque, na Escola de Belas Artes, daí vim para o Rio, Parque Lage. Eu acho que tem todas essas trajetórias, né, dos lugares, até você entender qual é a sua linguagem, você é abstrato, é figurativo. Acho que é muito importante para todo artista entrar nesse lugar, né, dessas primeiras experimentações para você definir qual é o teu caminho, qual é a Qual o tua caminho? linguagem. E óbvio que tudo vai mudando no caminho, né? Mas assim, eu acho que esse início, o acadêmico, eu acho que sempre é muito importante. Eu acredito, eu entendo, né, de você ser autodidata, tá tudo certo, mas eu acho que também tem um lugar de você aprender, do estudar, das técnicas. Eu acho que tudo isso, para mim, é muito importante. Eu também considero, mas sem Mas é julgamentos. livre, né? Não é julgamento, né? Eu acho que É, a arte é esse lugar é, livre que é cabe. livre. Uhum. Cabe muitas coisas e narrativas, e tá tudo certo. Cada um, Ana, tenho essa coisa, não sei, minha, assim, E como que você eu me disse. exijo, aí chama terapia, né? Mas assim, eu sou assim, então tudo bem. E aí me diga uma coisa, eu queria saber um pouco sobre o seu processo criativo. Como é que ele se dá? Você já disse um pouco, você trabalha, não é uma inspiração divina, né? Você tem um trabalho de todo dia. Como é que é o seu processo? Eu acho até que, por exemplo, a coisa da inspiração, né? Ela vem enquanto eu tô trabalhando, sabe? Eu tenho muito isso, as epifanias, assim, eu sempre tenho elas quando eu tô em movimento. É difícil. Entendi. Ok, num momento contemplativo, assim, isso acontece também, mas eu entendo, e pensando no meu processo. Por exemplo, estou dentro do meu ateliê pintando um quadro. Eu estou Hum, agora numa fase que eu estou aqui pintando quadros inspirados no meu último projeto, né? Enfim, mais tarde acho que a gente vai já falar falar um sobre pouquinho isso. sobre ele. É, isso. Então, enquanto eu estou aqui,
porque aqui, eu tô sozinha, é um silêncio absoluto, eu tô quieta aqui. Então, eu acho que o artista já entra um pouco nesse lugar, que é um lugar um pouco meditativo também, né? Desse silêncio. Então, essa prática, ela me faz pensar, eu fico pensando, nossa, essa pintura, eu queria que ela virasse uma outra coisa, eu quero que isso vire uma instalação. Então, de repente, eu acho que eu vou transformar isso numa outra coisa. Então, o meu processo, ele está muito ligado a esse meu movimento do fazer Uhum. diário, eu Interess- acho. É, é interessante isso, porque você deixa bem claro, você trabalha todo dia, né? Você tem essa rotina na sua vida, o trabalho, que é um trabalho seu, e você vai fazer Sim, descobertas, né? exato. Não, é sempre, para mim é sempre esse grande campo geológico, assim, sabe? Ano passado, eu fiz uma exposição chamada Vasos Condutores do Tempo, Hum, que esse processo é bem interessante de compartilhar, né? hum, Eu estava nessa investigação onde eu queria projetar as minhas pinturas em novas superfícies. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer isso de uma forma natural, com luz natural. Ponto. Não queria mapear, enfim, não queria usar nenhum recurso digital. E aí eu saí andando pelo Rio de Janeiro procurando galpões que tivessem essa incidência de luz nas janelas. Fui na Bering, fui em vários lugares, até que eu cheguei nesse galpão, que é um galpão que eu até já tinha feito uma exposição anterior, 2 anos antes. E aí, eu fiz essa exposição no térreo. E aí eu cheguei para os donos e falei, poxa, será que eu posso visitar o segundo e terceiro andar? E aí, quando eu chego no terceiro andar, aqueles janelões de vidro, de janelas de ferro, né, e vidro, imensas, de 5 metros de altura, com aquele sol entrando enorme e os reflexos no chão, Lourdes. nossa, ficou Eu falei, doido, né? gente, é isso. Achei. E dali, aí eu comecei o desafio. Primeiro, que era de adesivar. Falei, eu vou adesivar um quadro, vou lá nessa janela e ver como é que fica esse reflexo. Obviamente que não ficou do jeito que eu queria. Aí, depois de 10 vezes imprimindo o adesivo, eu falei, gente, não vai adiantar, eu tenho que pintar nessa janela. E aí, qual é a tinta especial para eu conseguir que fique translúcido, que fique líquido, que fique lindo? Não é a tinta acrílica. Então, fui para esse lugar da experimentação da tinta, até chegar na tinta certa, em dissolver essa tinta da forma certa. Então, assim, enquanto eu estava nesse processo, Foi uma alquimia isso tudo, foi né? uma alquimia, tudo processo assim, ia, batia a cabeça, voltava, batia a cabeça e voltava, aquela coisa toda. E eu sou assim, né? Enfim, na cabeça, eu vou e vou, sabe? Eu sou super determinada. E aí, quando eu tava lá nesse processo, no dia que eu levei a tinta certa, com essa diluída da forma correta, porque eu fiz uns testes antes aqui no meu ateliê, eu já estava compartilhando esse processo com uma curadora que eu adoro e que tem acompanhado muito o meu trabalho, que é a Kane Leison. E Uhum. aí, quando eu mostrei para ela a foto do galpão e tudo que eu tava, e ela estava acompanhando as etapas. Eu, não, eu tô querendo projetar, tô querendo isso. E ela lá acompanhando. Aí, no dia da tinta, falei, Keina, vamos lá para você conhecer o galpão e tal. Quando eu dei a primeira pincelada no vidro, o reflexo entrou na pele da gente de um jeito, parecia uma coisa líquida, a gente sendo permeada por aquele líquido e parecia uma veia, Nossa, porque você via, fico até arrepiada, você via assim as veias da pincelada. Eu esperava que fosse acontecer isso? Claro que não. E aconteceu ali na nossa frente, uma coisa incrível. E aí ela falou: Ana, isso já é o primeiro ato da exposição. Isso não é um estudo. Aí eu, ah, vamos fazer, vamos embora, isso é uma exposição, vamos dividir em 2 atos e o primeiro ato vai ser aqui. Então, assim, foi uma coisa extremamente experimental, quer dizer, totalmente experimental, e que a entrega, né, foi uma grande entrega de processo, e acho que essa entrega, o artista se deixar colocar nesse lugar, esse é o lugar que eu sempre chamo assim, que é o lugar mágico, né? Assim, uhum. essa é a hora da epifania, Entendi. que é a hora que você tá ali vivendo, aí que você se conecta, né, com esse lugar, você, vale a pena eu ser isso. Porque Uhum. é duro, né, ser artista. É.
É duro, é É duro. duro, é É lindo, duro, Instagram e tudo, mas assim, é é uma duro, é exposição, difícil, é uma é coragem. competitivo, exige várias, né, são vários pratos, assim, acho que como toda profissão, mas, não sei, a gente é muito sensível, eu sou muito sensível, enfim. Olha, Mas esses momentos, eles me fazem muito continuar, sabe? E eu vejo que esses momentos acontecem na minha trajetória porque eu tô sempre muito conectada com a minha verdade, com o que eu sei que é certo, com o que eu sei que é pra mim, com os meus valores, assim, enquanto ser humano e artista. E aí, assim, sim, eu me permito experimentar, eu não desisto. Por exemplo, esse galpão era no terceiro andar, mas era um terceiro andar como se fosse um sexto andar, assim, porque o pé direito, legal. então, era um sobe e desce, experimentando. Eu fiquei 2 semanas apanhando. E as coisas não iam, não caminhavam do jeito que eu queria, sabe? Até caminhar e virar uma exposição, que foi incrível. Teve uma repercussão muito bacana, que dali ela se desdobrou em muitas coisas, se desdobrou em um corpo performático, ela se desdobrou em novas pinturas, ela se desdobrou no convite do meu último projeto, que é a Orquestra Sinfônica Brasileira. Uhum. Então, e uma outra coisa que eu quis fazer lá, aproveitando esse caráter experimental, foi que a exposição ficou 3 meses em cartaz. Eu levei meu ateliê lá para dentro. Então, eu fiquei 3 meses, todos os dias, dentro desse lugar, dentro desse galpão e pintando nele. Então foi muito interessante, era uma exposição viva. Você ia lá, coisas mudavam, novas telas eram feitas. Eu fiz uma série de quadros chamados Reflexos do Tempo, onde as pinturas das janelas, elas meio que dançavam no chão à medida que o reflexo, que o tempo ia passando, né? Então a cada hora que você chegava no galpão, a sombra estava vertical, podia estar ali 90 graus, mas a sombra ela ia se inclinando. Então eu fui registrando, assim como a sombra ia se inclinando, os desenhos que estavam no vidro, eles dançavam pelo chão, eles andavam no chão. Então eu fui registrando isso nas pinturas, sabe? Então foi tão bacana de você poder ver Uma assim coisa o viva, né? tempo, exatamente, você via o tempo passando assim, na pintura em cima da pintura, sabe? Então assim, e ao mesmo tempo, por exemplo, esse reflexo lindo no chão, você olhava para o chão parecia um palco. Então, por exemplo, esse palco, duas amigas minhas bailarinas foram fazer uma performance de dança Uhum. com esses reflexos. Então as coisas foram acontecendo, nós fizemos vários talks. Foi assim, foi misturando literatura, moda, arte, cultura. Foi muito bom, assim, foi um grande processo. Olha, tenho pena de eu não ter ido, mas eu vi de verdade, engraçado, eu não soube que tinha ficado tanto tempo. Pois é, porque ia ficar 20 dias, mas a coisa ficou tão Hum, linda, tomou uma proporção tamanha que a cada 15 os donos do espaço, não, Ana, pode ficar mais. Pode ficar mais. Fala, gente, agora tá na hora. Aquela coisa foi muito não, maravilhoso. porque quando abriu, eu não me lembro, eu não pude ir. Aí, Uhum. paciência, e não era, Sim, sim, sim. mas eu não Porque sabia. era temporário, era para ser bem rápido, mas ficou. Esse E tempo desdobrou, e longo. desdobrou. Esse tempo longo eu não fiquei sabendo. Bom, agora eu quero saber, que a gente acompanha pelo Instagram, e eu gostaria que você contasse um pouco sobre esse projeto com a Orquestra Sinfônica, que deve ter sido um outro desafio para você. Sim, foi. Eu acho que primeiro contar, né, de onde veio esse Aham. convite. Nesse galpão, eu fiz 2 instalações site específico de pinturas, sendo que uma delas, ela era uma janela muito grande, com vários. As janelas eram bem pequenas, eram vários retângulozinhos que eu fui pintando. Eu tenho dentro do meu trabalho esse grande estudo de movimentos, dos corpos em movimento. Uhum. Então
eu fui pintando o que eu chamo de um alfabeto desses corpos dançantes. Uhum. Então, isso numa dimensão muito grande, eram mais ou menos uns 8 metros por 6 de altura. Então ficou uma coisa, era enorme, assim. E aí, eu tenho uma amiga que trabalha na orquestra, chama Michele Farjado, Uhum. ela é Relações Institucionais de lá. Ela chamou a CEO da orquestra. Ah, vamos lá visitar a exposição da Ana. Gosto muito do trabalho dela e vamos lá para você visitar. E aí foi incrível, né? Porque quando elas foram lá, viram viram essa instalação e imediatamente falaram: Nossa, parece uma partitura, uma pintura partitura. Imediatamente elas identificaram todos esses desenhos como partitura. E por uma outra sinergia, e eu acho que a arte ela promove muito isso. Esse ano a orquestra faz 85 anos e eles estão fazendo toda uma pesquisa sobre o tempo espiralar, sobre passagem do tempo. E a minha exposição no Galpão era exatamente sobre isso, sobre Uhum. como que a gente tem essa percepção do tempo linear e não espiralar. Então foi uma grande sinergia. E aí eles me convidaram para eu, enquanto pintora, enquanto artista, né, como é que você interpreta, né, como é que a partir da minha observação, e aí imediatamente eu comecei a exercitar essa questão dessa pintura, dessa pesquisa deslocada, né? Eu saio do meu lugar só de pintora e uma pessoa que entende o tempo, né, questiona o tempo e interpreta o tempo na pintura, para ser essa pintora que começa a entender esse tempo, que é um tempo de uma orquestra, tempo de cada instrumento, tempo de cada concerto, de cada obra, como que se interpreta graves e agudos dentro de uma pintura. Então, sabe, é um estudo muito grande, é um novo universo. Cada instrumento tem suas. É como se cada instrumento tivesse suas cores, as notas musicais. Então, assim, tem sido uma experiência muito incrível, muito profunda, muito interessante, né? E a gente fez agora, dia 10 de maio, um concerto onde eu fiz várias instalações de pintura em formatos gigantescos, né? Foram Você mais não de gosta 19. você é tudo gigantesco, né? Então, eu tenho uma dualidade que, ao mesmo tempo que eu amo gigantesco, eu amo ocupar espaços, não me deixa num galpão. Se me trancarem num galpão, deixa ela lá com uma caminha alimentada, muita tinta e muitas telas, gente, eu não sei o que que sai de lá. Vou ocupar, vou pintar o galpão Oh, meu inteiro. Deus. Nem Mas imagino, eu nem imagino. não, maravilhoso. Não, eu amo grandes formatos. E é isso, a gente vai. E eu vou descobrindo esse corpo performático em mim, porque para mim é uma grande dança pintar grandes formatos, né? Sou eu de um lado para o outro o tempo inteiro. Então, é muito interessante pensar enquanto processo, porque, por exemplo, eu venho da dança contemporânea, eu dançava antes, hoje não, enfim, não tô tanto, estou até com vontade de voltar, mas voltando para essa coisa das dimensões, foram realmente muito grandes, eram pinturas de 8 metros de altura por 3 de largura. Então, assim, eu Não explodi eram meu. telas, né? Não eram telas. Eram telas e também eu pintei no voal também. Uau! Então eu intercalei, porque minha pesquisa hoje também, quando a gente pensa em superfície, pensa em transparência, em objetos transparentes que se refletem na tela. Então tudo isso está dentro da pesquisa. Então eu estou muito nesse lugar hoje de intercalar tanto o voal quanto a tela. Uhum. Então eu fiz essa mistura, foram 19 telas pintadas. Não, você Pequenas. Eu é ocupei a casa. louco. Meu Louca. Deus do céu. É Foram doida. 19. Só agora, acho que, né? Hoje faz um mês, né, da apresentação. Acho que só agora, assim, eu consegui dar aquela descansada e tô aqui pintando telas pequenas. Tá vendo? Agora eu tô pintando telas de 40 centímetros. Eu tô adorando. Tá super gostoso também. Na verdade, eu gosto dessa dualidade espacial, né? Do imenso e do menor. E uma coisa que eu gosto muito também é de, pensando nessa energia da pincelada, né,
no gesto, na pincelada enquanto gesto. Eu acho que a mesma energia que eu coloco numa pincelada de um quadro de 5 metros, eu também coloco nessa pincelada do meu quadro de 40 por 40. Eu Uhum. gosto de fazer essa, sabe, usar essa mesma métrica, vamos dizer assim, né? Entendi, entendi. E, nossa, eu conversei com você outro dia, já achei assim super interessante a nossa conversa. Eu tô achando mais ainda, porque a gente vai descobrindo. Eu não tinha Vai indo, né? visto essa história toda, sabe? Eu acho que é muito bom essa, esse exercício que você faz o tempo inteiro, né? Eu acho que é Sim. muito bom e muito interessante. Não é à toa que quando eu fui ver aquela exposição sua, Caja Bispo, eu vi muitas coisas, olhei para o quadro, gostei muito, perguntei de quem era, falaram que era seu, você não estava, olhei para um lado, olhei para o outro, você não chegava e eu fui embora. Mas assim, o que me impactou foi o seu trabalho naquele lugar. Claro que tinha outras coisas boas, sim, mas nem me lembro, não registrei no sentido de guardar. E quando eu olho para sua obra, eu faço imediatamente a ligação com a experiência que eu tive na Casa Bicho. E aí, ó, Legal. a nossa conversa vai caminhando para o fim. Eu quero saber novos projetos, né? Porque as telas são grandes, o voal é imenso. E aí, ó, 2025, 26, 27, como é que vai ser? Então, muitas coisas, né? Muitas coisas sempre em movimento, que eu acho que, né, todo artista, quer dizer, eu tô sempre nesse lugar, eu não paro nunca, sou muito inquieta. Uma coisa que eu amei fazer foi muito essa coisa dessa pesquisa deslocada, né? Então, acho que o projeto da orquestra, ele me colocou muito nesse lugar do som para além da música clássica, sabe? Que é uma coisa que eu sempre gostei. E tem muito disso que está muito dentro da gente, né? E aí, às vezes, as coisas acontecem. Então, pensando em novos projetos, eu estou agora aqui estudando muito uma instalação sonora, onde eu vou estar misturando diferentes tipos de som, de captação de som, com pintura, com iluminação, com Gigante, né? Claro. Lá tecidos. dentro um galpão, é Por claro, favor, né? é exato, com Uhum. certeza. Com certeza. Então, eu estou muito nesse lugar agora, assim, dessa investigação, sabe? Aham. Isso é um projeto para o segundo semestre, Uhum. com desdobramentos para o ano que vem. Nossa, esse eu quero estar Exato. perto. Esse eu não vou te abandonar. Esse com certeza. E uma coisa já agora, que mais recente, que eu tô aqui agora, delícia no ateliê, tá tão gostoso ficar aqui quietinha no ateliê também. Uhum. Eu tô fazendo todo esse desdobramento da pesquisa desse ato, desse primeiro ato com a orquestra, né? Todas essas 19 pinturas enormes, elas foram construídas a partir da obra da Sétima Sinfonia do Bruckner. E essa sinfonia ela é dividida em 4 atos. Então agora eu estou fazendo pinturas inspiradas nesses 4 atos. É como se eu estivesse fazendo recortes dessas pinturas gigantescas. E agora eu estou transformando. Tô vendo, né, até a espacialidade disso, né? Tô transformando elas em telas de tamanho 40 por 40, enfim, tamanhos normais agora, normais. E também telas em voal, isso é uma outra coisa que eu comecei a pintar agora também. Então, já que eu estava pintando voal, eu comecei a colocar o voal em chassi. Então, eu estou pintando frente e verso desse Gente, voal, voal em dessa chassi. tela. Voal em chassi. Voal em chassi. E tô pintando o verso, porque aí você vê a frente, aí depois eu vou, pinto a frente. Então, essa é uma pintura que você vê ela, o frente e verso. Estou me divertindo aqui. Esse é um projeto agora, acontecendo nesse momento. Em paralelo, já estou entendendo quais são os sons, esses sons desses corpos, do movimento do corpo, né? Então, acho que tudo isso vem vindo, né? São coisas que são os afetos, né? Os que vem afetando, que vem atravessando e transbordando em novas materialidades e projetos e Eu tudo ouvi uma isso. vez uma amiga poetisa que dizia que o afeto que nos afeta, né? Então, eu acho que Exatamente. né? Afeto que nos afeta. É tão, né? Exatamente. O afeto, assim, é sobre isso. É E sobre eu isso. sempre, eu tô sempre nesse lugar de, né, deixar que a vulnerabilidade, acho que a vulnerabilidade ela é a grande arma de um artista, assim, né? Você
você se deixar, assim, afetar. É muito importante, assim, para o desenvolvimento do seu trabalho, assim. Eu me vejo muito nesse lugar, assim. É isso. Olha, adorei nossa conversa de novo, Eu de amei também. novo. Obrigada, muito obrigada. Foi um presente conhecer você. Eu conheci Igual, assim, meio Lourdes, maravilhosa. malucadamente. Então, assim, eu acho que estar por perto desse seu trabalho, desse seu desenvolvimento, é um prazer para mim, de verdade. E eu queria muito, muito agradecer a sua participação no nosso podcast. Obrigada, eu amei. Obrigada por compartilhar tudo isso, por tudo. Obrigada. Bom, queremos lembrar que estamos no Instagram, arte.in.forma, e semana que vem tem mais arte que informa.